Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade, iremos para a página 14, onde iremos falar sobre o pretérito indefinido do indicativo. Em espanhol, o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples é um tempo verbal do modo indicativo. Ele é utilizado para ações já concluídas ou para uma ação ocorrida na metade de outra ação. Por exemplo, na língua espanhola, o pretérito indefinido é utilizado em duas situações. Uma para indicar um fato já concluído, do passado, e o outro para uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. Para que vocês entendam melhor, eu darei um exemplo e qualquer coisa vocês podem anotar em casa. O primeiro exemplo: llegué a la ciudad el mês passado. Esse é um exemplo de um fato passado já concluído. A tradução dessa frase: cheguei à cidade no mês passado. Então, algo que já está concluído. Mais outro exemplo: fui a uma grande surpresa. Fui a uma grande surpresa. E por último, me quedé contenta. Fiquei muito contente. São três exemplos relacionados a um fato já concluído. E um exemplo de uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. Por exemplo, quando empezábamos a conocernos de verdade, tuvo que marcharse. Ou seja, quando começamos a nos conhecer de verdade, teve que ir embora. Então, é um exemplo relacionado a uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. Para que vocês entendam, vamos trabalhar sobre a formação dos verbos regulares. Esses verbos regulares, eles expressam ações passadas e terminadas em um momento concreto. Por exemplo, temos aí no livro de vocês um exemplo com o verbo trabalhar, que ficou trabalhei. La semana passada trabalhei hasta muy tarde. A semana passada trabalhei muito tarde. O outro exemplo: ayer nos encontramos no supermercado. Ontem nos encontramos no supermercado. Para que vocês entendam melhor, temos aí um quadro com verbos e suas terminações, terminação AR, ER e R, e com os pronomes pessoais normais. Temos aí o verbo estudar, vender e escrever. Ele deu um verbo também partir. Pode ser um erro do livro, mas também ele pode ser um complemento para que vocês entendam melhor sobre a última terminação, que é a terminação IR. Por exemplo, estudar ficou yo estudiei, que significa eu estudei. Tu estudiaste, ele, ela ou você estudiou. Nessa terceira pessoa não tem o acento no O, mas o correto é com acento. Então foi mais um errozinho do livro. Então, nosotros estudiamos, vosotros estudiais, eles e eles estudiaram. Voltar mais um verbo com terminação AR, como o verbo amar. Eu amei, tu amaste, ele ou ele ou você amou. Nós outros amamos, vosotros amasteis, eles e eles amaram. Terminação ER, temos aí o verbo vender. Eu vendi, tu vendiste, ele ou ela vendiou. Nós outros vendimos, vosotros vendisteis, eles e eles vendieram. E por último, temos aí o verbo partir, que ficou partir e escrever. Eu parti, tu partiste, ele e ela, você partiou. Nós outros partimos, vós outros partisteis, eles e eles partieram. E o escrevi. Eu escrevi, tu escreviste, ele e ela, ou ela e você escreveu. Nós outros escrevimos,
Vós outras escrebisteis, eles e elas escrevieram, observando atentamente que cada terminação tem uma forma diferente. Por exemplo, a terminação R, sua terminação é diferente, então não vão confundir com a terminação R e R. Já as terminações R e R, elas são iguais, então é fácil para que vocês aprendam, mas também observar atentamente sobre sua escrita. E para que vocês entendam um pouco melhor, temos aí um quadro do lado direito que diz o seguinte: o pretérito indefinido, ele pode vir ou não com expressões como ayer e anteayer. Ayer significa ontem e anteayer significa anteontem. El mais dia de la semana, por exemplo, artigo el, que significa o, mais um dia da semana, como el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo. La semana passada, em, preposição em, mais ano, por exemplo, el ano passado. Hace 3 dias, à noite, entonces, aquele dia. Ele quis destacar um pouco sobre essa questão dos dias da semana também. E para que vocês entendam melhor, temos um exercício que se encontra na página 15 e na próxima aula estaremos finalizando sobre a formação do verbo irregular, na qual trabalhamos a formação dos verbos regulares, do pretérito indefinido do indicativo, e iremos trabalhar também sobre a formação dos verbos irregulares. Estarei aqui à disposição de cada um de vocês para tirar suas dúvidas. Tenham uma boa aula e até a próxima!